Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o psicólogo Matheus Henrique de Souza, ele é especialista em clínica psicanalítica pela PUC Minas. E o nosso assunto é psicanálise e religião, não é, Matheus? Sim. No final do primeiro bloco nós falávamos sobre aquela frase, esta assim, bastante conhecida, de Freud, que religião é uma ilusão sem futuro, como você explicou. E teria um fracasso, né? Teria um fracasso, né? Exatamente, foi o fracasso que você disse. Sim. Mas Lacan parece que não pensa exatamente como o Freud. Como é que se dá esse debate no interno aí das escolas psicanalíticas, né, sobre, afinal de contas, o futuro da religião? Certo. Logo após esse texto de 1927, houve algumas reviravoltas na psicanálise, até mesmo em uma questão que eu acho que é até um pouco problemática de nós entrarmos, eu acho que pela questão do tempo, que é um texto de Freud, o último texto de Freud, talvez o mais importante, que é o Moisés e Monoteísmo, claro. Em que talvez ele também tenha mudado um pouco as suas ideias em relação a isso, mas ainda é uma questão. Lacan, enquanto um pós-freudiano e talvez um dos mais contemporâneos a nós hoje, ele escreve um texto, na verdade ele dá uma entrevista aos jornais de Roma, em 1975, em que isso gera um livro chamado Triunfo da Religião. O que Lacan diz é o seguinte, e aí eu acho que ele problematiza uma questão que é das mais contemporâneas possíveis, de que a religião, diferentemente do que Freud havia pensado, a religião ela vai triunfar, e não só sobre o pensamento da psicanálise, como os demais pensamentos também. Então, todos os demais tipos de dispositivo de pensamento, a religião vai triunfar. Por quê? Talvez Lacan não esteja concordando com ele mesmo. Ele só está dizendo assim, olha, chegamos até aqui e não podemos mais admitir que a religião não tenha todo o poder que ela tem. O que ele está dizendo? Que ele não está discordando de que a religião é uma ilusão, ele não está discordando da posição freudiana, ele está exatamente concordando e, ao concordar, ele diz, já que ela é isso tudo e ela se transformou nesse dispositivo todo, ela vai triunfar porque ela satisfaz o desejo deste sujeito neurótico, por exemplo, de ter as respostas para a sua existência. Então, o que Lacan diz ela vai triunfar porque lá o sujeito tem respostas. Na verdade, o conceito que ele diz a religião é uma grande operadora de sentido, uma grande formadora de sentido. A religião dá sentido para a problemática da existência. E aí nasce o grande problema para a gente na psicanálise, que é religião e ciência. Porque a ciência ela também dá umas respostas. Mas a ciência não dá sentido. A ciência ela desacredita em um conceito que Lacan utilizou, que é o conceito de real. Deus é o real para Lacan. O que seria o real? Seria o impossível de ser simbolizado, o que foge da linguagem, o que escapa à possibilidade de alguma coisa. Então, Deus seria tudo aquilo que efetivamente escaparia à possibilidade de a gente representar. Mas a gente tenta chegar até lá. Então, o que é real? Uma experiência é real, a experiência de análise é real, a música é real, aquilo que nos chega como uma questão irrepresentável. Então, o que Lacan está nos dizendo é que este real, a ciência desacredita nele, a ciência não acredita no real. Porque a ciência acreditar no real significaria ela dizer assim, nós não sabemos tudo. E ela não faz isso. A ciência, o máximo que ela vai dizer é, por enquanto nós não chegamos a tal resposta, para a cura de tal doença. A religião, ela afasta o aparecimento desse real. É o que Lacan iria nos dizer no Seminário 7, a Ética da Psicanálise, em que ele vai dizer assim, esse real existe, assim, a religião acredita nele, que é Deus. Sim. Mas ela precisa manter esse real afastado, porque se ele aparecer, se nós religiosos descobríssemos quem é Deus, a religião talvez fracassaria. É importante ele não estar presente ali enquanto algo representado como uma metáfora, por exemplo, para que a religião exista. Leandro Carnal tem uma frase importante que é exatamente essa. Se conhecêssemos Deus, a religião acabaria, porque não precisaríamos mais de nenhum dispositivo que dissesse de quem é ele. Sim. É nesse contexto, e em contrapartida, assim, ciência e religião, a psicanálise estaria meio que no meio. E o que a psicanálise faz com esse real? Ela está em torno do real, ela admite, é por isso que nós fazemos a análise. Tem um sujeito ali que está vivendo uma experiência que ele não sabe dar nome e a gente está tentando fazer com que ele dê nome a alguma coisa. Matheus, é possível não ser religioso? Se nós partirmos do pressuposto freudiano de 1907, de que todos nós, neuróticos obsessivos, cumprimos esse ritual do pensamento, e isso é uma religião, eu acredito que não. Aliás, tem uma questão importante de Zizek, né, que eu acho que é um grande filósofo, assim, que a gente pode até recorrer em alguns momentos,
E eu acho que até mesmo em Lacan a gente consegue resgatar isso, de que a religião, ou de que a religião, a questão a relação com o vazio, ela é inerente a todo ser humano, inclusive aos ateus. Talvez, existe uma questão, uma frase do Zizek que é tão interessante, que ele diz assim, talvez os ateus sejam mais religiosos no ponto de vista de que o objeto de pesquisa deles é Deus. Mais fervoroso, eles tentam tanto não provar a sua existência, que a sua relação se torna tão religiosa com aquilo, que efetivamente eles se tornariam mais religiosos quando qualquer um outro inerte ou inerente à religião. Porque a estrutura da crença se mantém no final. A estrutura da crença se mantém, exatamente. E eu acho que a questão é essa. Nós precisaríamos ter essa resposta, seria muito relativa da gente dizer, porque a gente teria que perguntar o que nós estamos considerando como religião, o que nós estamos considerando como crença. Eu só estou considerando esse ponto de vista freudiano porque esse ritual religioso, o ritual que eu digo, o ritual do pensamento religioso, né? O ritual de que eu não posso fazer alguma coisa, de que ela me proíbe, de que ela me permite, de que eu tenho algum parâmetro para seguir ou não. Indiferente dele, enquanto religião, eu posso me tornar um religioso. Ou dos conteúdos específicos das instituições Exatamente, religiosas. Exatamente. E aí eu acho que talvez seja até uma certa crítica que eu faço à minha própria profissão, que é no sentido de eu perguntar, será que as cadeiras psicanalíticas ou as escolas, elas em algum momento não se tornam uma religião, no sentido em que elas estão buscando exatamente um único objeto, que é o inconsciente? Será que isso não se torna uma religião? Do ponto de vista de um ritual, do ponto de vista de que alguma coisa me dá um prazer, me satisfaz de alguma maneira? Sim. É uma pergunta complicada. Sim, da relação de Freud com a religião, um capítulo muito importante é um conjunto de cartas. Sim. Não é? Que ele troca com um pastor. Né? Pastor Pfister. O que nós podemos assim, aprender, né, do pensamento de Freud sobre a religião a partir dessas cartas? A gente pode dizer que Pfister foi um grande amigo de Freud, um amigo assim, que foi um pastor, efetivamente, que se interessou pelos estudos da psicanálise, ou seja, o que significa isso? Significa admitir a existência do inconsciente. Tá? Ele não significa efetivamente estar na clínica, mas admitir a sua existência e trabalhar sobre essa existência. Então, eles trocaram cartas fervorosíssimas de 1909 a 1939. Então, que foi efetivamente quando Freud estava no final da vida. Então, praticamente 30 anos, né? 1909 é um momento em que Freud estava escrevendo O Homem dos Ratos, que é onde representa a neurose obsessiva mesmo. Mas as cartas deles eram muito fervorosas, no sentido de que um criticava muito o outro. Né? Eu não quero ser um religioso como você. A Anna Freud, filha do Freud, escreve no prefácio desse livro o seguinte, que eles se sentavam à mesa para conversar e a conversa deles era assim, eu não quero ser um tocador de flauta de Hamelin igual você é, Pfister, que você começa a tocar e vem outras pessoas atrás de você te seguindo. Então, e eles começavam a brigar, teoricamente, filosoficamente, e efetivamente com isso Freud foi construindo a sua ideia, né? Mas eles tiveram uma certa ruptura muito grande, né? E assim como a ruptura de Jung, né? Que efetivamente foi uma ruptura muito drástica e a relação se manteve e foram grandes amigos, mas Freud se manteve no seu papel de criticar. Pfister aceitou algumas ideias, outras não, mas também se manteve na posição de pastor. Sim. Desse lugar da psicanálise, como é que a gente, né, poderia explicar, né, essa efervescência religiosa brasileira, por exemplo? Né? Sim. Quer dizer, é possível dizer uma palavra, né? Nós estamos num momento de muitas conversões, não de uma não religião para uma religião, mas talvez de uma religião adormecida, de uma prática pouco frequente. Enfim, uma adesão a grupos carismáticos, a grupos pentecostais. Né? A gente, para todo lado que olha na sociedade, a gente vê práticas religiosas. Bom, os conceitos você já apresentou. Exatamente. Vamos tentar fazer uma aplicação para essa nossa realidade. Talvez seja uma das maiores perguntas que eu me faço hoje, que eu quero ainda conseguir nesses caminhos de pesquisa responder, que é exatamente onde que nós estamos hoje nessa dualidade de fracasso e triunfo. Porque nós vemos um grupo, pelo menos nós vemos na clínica, para dar um exemplo de um possível lógica de fracasso, né? De que a religião estaria fracassando. Sujeitos que chegam e dizem, por exemplo, eu desacredito o meu padre, desacredito o meu pastor, desacredito ou em qualquer entidade que ele siga, desacredito que aquilo seja verdade, desacredito completamente, eu acredito no que eu estudo, na minha ciência. Então, claro que eles não dizem diretamente, mas é o que eles estão trazendo como a questão. Eu desacredito que possa haver alguma coisa.
através de uma frustração de vida, eles chegam numa conclusão dessa, o que indicaria o que Freud disse lá atrás. Mas a gente vê em contrapartida a religião tendo uma escala tão grande de fiéis fervorosos, seguindo na religião, na televisão, seja em lugares, em espaços físicos, um discurso que Freud... Em todos os níveis, né? No cristianismo, nas religiões afro, no espiritismo, no islã. Exatamente. Né? Lacan tinha estabelecido 4 discursos, que é o histérico, o do mestre, o analítico e efetivo, o do analista, né? E o do universitário. No final da sua obra, ele estabelece um novo discurso, que é o discurso do capitalismo. A gente pode dizer que a religião até então operava nos 4, aquele que ele estava dizendo, com exceção, obviamente, do analista. A gente pode dizer que a religião hoje também está operando no discurso capitalista. E isso é um problema muito grande para a gente dizer do futuro da religião. Então, talvez a gente não consiga dizer de qual caminho que a religião vai ter. O que a gente pode dizer hoje é que Lacan tem uma frase que eu acho importante, que é: o que os sujeitos buscam é um mestre. Então, indiferente de qualquer lugar em que eles estejam, a busca por alguém que se coloque nesse lugar vai existir. Matheus, muito obrigado pela sua participação no Religar, pelos seus esclarecimentos. Sucesso na sua pesquisa. Nós ainda temos muito que conversar. Claro, temos bastante. Obrigado. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e os nossos cursos de especialização, mestrado ou doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religar de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, ao nosso convidado e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar, Conhecimento e Religião.